queria pedir um socorro aí de água. Se puder, por favor. Ali, e a bênção estava ali, eu não vi. Jesus. João capítulo 11, Evangelho de João. Glória a Deus, aleluia. Deus da minha salvação. Evangelho de João capítulo 11. Glória a Deus. Amém? Quem contou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz, diga glória a Jesus. Levanta bem para o céu, repita assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Muito obrigado. muito obrigado. Pelo que tu fizeste O que tu fizeste esta noite, pela vitória, a vitória, já recebi já recebi ao entrar ao entrar nessas portas. nestas portas. Fala comigo Fala comigo através através da tua palavra. da tua palavra. Nos abençoa. Abençoa, Usa usa o pastor pastor de forma de forma que ele venha ele vem diminuir diminuir e o Senhor venha o Senhor vem engrandecer engrandecer para que a honra para que a honra e a glória e a glória seja tua seja tua em nome em nome de Jesus. de Jesus. Vamos ler apenas alguns versículos. O versículo, aleluia, 21. Vamos ler aqui em nome de Jesus. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão, quem está ligado, diga glória a Deus, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Amém? Poder se assentar e glorifique o Senhor por vossas palmas. Amém. Irmãos, nós temos aqui uma passagem muito conhecida. Uma passagem que nos fala de Lázaro. Lázaro, ele era amigo de Jesus, como Marta e Maria. Era um trio, né? Nós temos aqui duas mulheres e um homem, que estava muito ligado a Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Como Deus, ele tinha o controle de todas as coisas. Como homem, ele sentiu a dor que nós sentimos hoje. Ele sentiu, aleluia, a tristeza, aleluia, de ver o seu próprio amigo chamado Lázaro ser acometido de uma enfermidade. A Bíblia diz que Lázaro, ele ficou enfermo. A Bíblia diz que aquilo que sucede ao justo, sucede ao ímpio. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas a Bíblia também diz, lá em Malaquias 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e o que não serve. Nós sabemos, irmãos, que aquele que serve a Deus sabe que Deus está no controle de tudo, sabe que Deus tem o controle da vida e tem o controle da morte. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da morte. A Bíblia diz que Ele sara e Ele também faz a ferida. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que, aleluia, Jesus havia ido a uma cidade vizinha. E aconteceu que, separando de Marta, Maria e Lázaro, Lázaro foi acometido de uma enfermidade. E essa enfermidade levou à morte. E a Bíblia diz, irmão, que Marta e Maria enviaram um mensageiro para Jesus. E ali falaram com Jesus: olha, o servo a quem tu amas está morrendo. Lázaro está lá padecendo. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, como homem, ele teve ali um sentimento, aleluia, até de tristeza naquele momento, porque a Bíblia diz que depois que Jesus chegou na cidade, a Bíblia diz que Jesus chorou. Aleluia. E Jesus chorou. A única parte da Bíblia que você vê Jesus chorar. Não chorar, aleluia, louvado seja e
amigo Lázaro. E ele, como homem, sentiu, aleluia, a perda de um amigo que estava ali nadando com ele. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que Jesus, como Deus, ele tinha o controle de todas as coisas. Ele sabia que aquela enfermidade não era só para a morte, era para a glorificação do Senhor. Aleluia. Ele tinha tanta certeza que quando Marta, aleluia, veio de encontro a Jesus, Jesus havia esperado, aleluia, mais um tempo. E a Bíblia diz que quando passaram 4 dias, Lázaro já estava enterrado, já estava morto. A Bíblia diz que a carne de Lázaro, ele já fedia, já cheirava mal. Esse foi o relato de Marta e Maria. E quando nós vemos aqui, aleluia, na palavra de Deus que nos fala, Senhor, se tu estivesse aqui, isso aqui não teria acontecido. Tudo isso aqui que aconteceu não teria se tu estivesse conosco. E eu quero abrir um parente aqui nesta noite. Muitas das vezes, irmão, nós temos tanta confiança que Deus está conosco. Às vezes nós relaxamos, deixamos de orar, deixamos de buscar a paz de Deus, deixamos de ler a palavra, deixamos de estar vigilantes, porque nós sabemos que o Senhor está o tempo todo. A Bíblia diz que o Senhor não dorme, não tosqueneja o guarda de Israel, não dormirá, ele está sempre, aleluia, acordado. E às vezes nós relaxamos, aleluia. Nós sabemos que Deus está o tempo todo do nosso lado e nós damos aquela relaxada. Não, Jesus está comigo, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, aleluia. Louvado seja, engrandecido ao Senhor. E ela começa a dizer, Senhor, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. Glória a Deus. Muitas das vezes, irmão, passando por problemas, passando por situações, nós sabemos que Deus, o Espírito Santo, que testifica a presença de Deus, testifica no nosso ser, Ele fala conosco. O Senhor, a presença dele é notória, nós sentimos a presença de Deus, os anjos do Senhor precisam acampar ao nosso redor. E às vezes, irmão, passamos por uma adversidade e começamos a dizer, será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está vendo esse processo que eu estou passando? Será que Deus não está vendo essa necessidade que eu estou acometido, essa situação? E muitas das vezes, irmão, muitas coisas têm acontecido na nossa vida e nós achamos que Jesus não está vendo, mas eu quero te dizer nesta noite, Jesus, ele está no controle de tudo, tanto que ele tinha o controle que ele deixou passar mais alguns dias, porque ele sabia que quando chegasse lá, ele havia de ressuscitar a Lázaro. Quem fez isso, diga glória a Deus. Tem muita gente que fala assim, olha, Deus tarda, mas não falha. Essa palavra é errada, porque Deus nunca falha, Ele nunca tarda, Ele sabe o momento certo. Muitas das vezes estamos julgando por aquele tempo que nós achamos, determinando, não tem que ser hoje, tem que ser agora, mas Deus sabe o momento certo da tua vitória. Eu quero te dizer nesta noite, talvez esteja cheirando mal a tua situação, o teu problema, o teu negócio, o teu lar, a tua família, o teu filho que está nas drogas, está cheirando mal, o negócio está feio, aleluia. Eu quero dizer para você que Deus, ele há de ressuscitar e há de trazer a vida daquilo que está morto. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas ela começou a lamentar e falar, Senhor. E é interessante, irmão, que como nós te deixamos envolver com o problema, nós perdemos a noção de que Deus está no controle. A situação quando está difícil, nós ficamos ali desesperados. O que aconteceu com o discípulo que estava lá no barco? Jesus estava junto, o vento começou a soprar, começou a balançar, e eles começaram a ver o mestre ali que estava tirando um cochilo como homem, descansando a sua carne, mas como Deus, ele estava no controle de tudo, ele sabia o que estava acontecendo. Os discípulos desesperados, mestre, não se importa que nós estamos
versículo diz: Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, eu não sei quem está morto na tua vida. Eu não sei quem está morto. Porque muitas das vezes nós estamos dentro da casa de Deus, mas a nossa vida espiritual está um pouco apagada. Às vezes a nossa vida espiritual não está numa ligação completa com Deus. Aleluia. E ele começa a dizer para ela: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou dono da vida, eu sou dono da morte. Aleluia. E ela começa a dizer, começa a falar: Senhor, aleluia. Mas Jesus, ele vai de encontro ao problema. Ele não fugiu, mas não foi embora, porque olha, uma hora depois eu vou solucionar isso. Não. Jesus, ele foi de encontro ao problema, à situação. E eu quero dizer para você que ele tem estado aqui na tua situação, no teu problema. Ele não foge do teu problema, ele vai avante. Porque o general de guerra, ele vai na tua frente como general de batalha. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, que eles tinham o costume de colocar abrir na pedra, fazia tudo, e aí depois fechava. A pessoa era toda enrolada, porque o morto, eles faziam isso, era um ritual. Colocavam as ataduras, colocavam mirra, né, sobre a pessoa para poder. Você já viu uma pessoa que quando acaba de morrer, irmãos, 10 minutos depois já começa a exalar um cheiro ruim, porque o cheiro de morte tem cheiro ruim. Dá uma cheirada no teu irmão, vê se tem cheiro de morte aí. Dá uma cheiradinha nele. Irmão, está falando espiritualmente, porque a morte espiritual ela tem mau cheiro. A morte espiritual, irmão, ela causa mau cheiro. Você pode ver que quando a pessoa está bem espiritualmente, está viva espiritualmente, ela exala o cheiro da rosa de sabor. Ela transpira a graça, ela transpira a unção, ela transpira o poder. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Lázaro estava morto, estava lá enterrado, selado com uma pedra. E aí Jesus vai e diz uma palavra que eu quero abrir aspas aqui nesta noite de novo. Ele diz assim: olha, tirai a pedra. Tanta pedra que tem na nossa vida, pedra da incredulidade, pedra da soberba, a pedra do engano. Aleluia. Jesus, ele quer tirar essa pedra a cada dia. São as pedras de tropeço que entram no nosso caminho, e ele arranca as pedras de tropeço para que nós venhamos caminhar, aleluia, suavemente na presença dele. Quem caminha na presença do Senhor não tropeça em pedra. A pedra tem que sair do teu caminho, aleluia, o mar tem que se abrir. Você vai caminhar sobre as águas, porque Jesus está sobre a tua vida. Mas eu digo para você hoje, o que Jesus falou: tirai a pedra. Que tipo de pedra tem atrapalhado? É a tua falta de comunhão? É a tua falta de empenho? É a tua falta de tempo para Deus? Porque há muitos tipos de pedra que nos atrapalha, que nos afasta de Deus. A pedra, irmão, que nos distancia. Senão o Senhor não falaria lá em 2 Crônicas 15:3, diz assim: se vós me buscar, me acharei, porém se me deixardes, eu também vos deixarei. É condicional. Aleluia. E ele diz: olha, tirai a pedra. Fala com o teu irmão: precisamos tirar a pedra do caminho. A pedra estava selando a morte. E tem pedra que sela, coloca uma divisão entre nós e Deus. São pedras que atrapalham nossa comunicação com o Senhor. Precisamos tirar essa pedra que está entre nós e Deus. Sabe que tipo de pedra estava atrapalhando a comunhão de Adão? Foi a desobediência, o pecado. Atrapalhou. E a única coisa que atrapalha a comunhão entre o homem e Deus é o pecado. Cria-se uma barreira grande. E se nós não confessarmos, se nós não colocarmos: Jesus, me ajuda, toma minha vida, eu sou
vai arrancar essa pedra do teu caminho. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Depois Jesus falou, ele disse assim, já vou terminar. Primeiro ele falou, tirai a pedra. Que nos ensina o quê? Que primeiro tem que partir de nós. Eu tenho que tirar a pedra. Eu tenho que fazer a minha parte. Porque quando eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Porque quando eu faço, eu me esforço, eu me dedico, Deus também vai derramar unção sobre a nossa vida. Tirar a pedra. E a outra coisa que Jesus fez, ele chamou Lázaro pelo seu nome. Ele disse assim, olha, ele poderia ter falado, morto, sai para fora. Mas não. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Ele conhece o teu nome. Ele sabe quem você é. A Bíblia diz que antes de nós formássemos o ventre, o Senhor já conhecia todos nós. E Ele conhece você pelo teu nome. Ele conhece como João, Ele conhece como Adaildo, Ele conhece como Leandro, Ele conhece como Pastor Robert. Ele conhece o teu nome. Ele sabe. E Ele te chama hoje. Vem para fora. Sai dessa morte espiritual. Sai dessa vida que nem vai querer te matar, fazer você perder esse mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo já não ali. Porque aquele que está lá fora não está perdendo diante da narina de Deus. Está com mau cheiro. Mas eu quero dizer que você é um escolhido do Senhor. Deus te chamou para ser bênção na mão dele. Deus está te ressuscitando. A tua vida espiritual nesta noite, a tua comunhão com ele. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Irmãos, em nome de Jesus. Eu estava ali sentado, o Senhor falou assim, meu filho vai trazer minha palavra. E eu falei, Jesus, fica ligado, meu filho. Eu falei, o que só quer falar, Jesus? Pega aquilo que eu te falei lá. Eu estava até aqui estudando batalha. Tinha um negócio, um mistério lá em Efésios capítulo 4. Falei, se Deus colocar isso aqui, eu vou entrar nesse mistério. Só que tem que ser aquilo que eu quero, tem que ser aquilo que Deus quer. O crente tem que fazer não a vontade sua, mas a vontade de Deus. Às vezes, a pedra de tropeço, nós queremos fazer a nossa vontade. Aleluia. Paulo disse assim, ó, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós não temos que fazer a nossa vontade, mas não. É a vontade de Cristo. Porque se nós fizermos a nossa vontade, nós vamos ficar mortos nos nossos pecados. Mas se nós fizermos a vontade de Deus, nós vamos estar vivos para a glória de Deus, Pai. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos tirar a pedra. Vamos tirar a pedra. Fala assim comigo, Jesus. Jesus, Nesta noite, esta eu noite entendi eu entendi que a pedra que a pedra é um atrapalho ela na atrapalha minha vida. na minha Me vida, ajuda. me ajuda, Me liberta. me liberta, Me transforma. me transforma. Faça de mim Faça de mim uma nova criatura. criatura. Em nome Em nome de Jesus. As palmas louvem aí agora. Então, irmãos, em nome de Jesus, não deixe a incredulidade rebater o teu coração. A pedra também é incredulidade. É falta de confiança em Deus. A dúvida não está com Deus. O que está com o Senhor é nós vermos, é confiarmos. Amém, igreja? Louvado seja e agradecido ao nome do Senhor. Quero perguntar para o presbítero Perval, deixa eu ter uma visão em relação a Marcelo, senhora Cláudia, Maria, Rosiane, lá atrás, as obreiras. Irmãos, Deus trabalhou muito aqui nesta noite. E Deus trabalhou muito através da palavra. Perval antecedeu aqui e Deus confirmou algumas coisas que Deus já tinha colocado no meu coração. Saia daqui ressuscitado. Porque você está aqui para ressuscitar cada dia. Porque Deus quer te avivar, quer te renovar a cada dia. Amém, igreja? Amém. Nós vamos fazer a oração da fé. Quero dizer para os irmãos que na quarta-feira, se Jesus não voltar, nós vamos estar começando a campanha aqui. Qual o nome da campanha?
campanha, igreja? Restituição. Qual o nome da campanha, igreja? Restituição. Então Deus vai restituir muitas vidas aqui, em nome de Jesus. Quarta-feira, consagração pela manhã. Cláudia tem ensaio terça-feira. Que horas? 7 horas ensaio Casa Viva. Último dia da campanha da irmã Fabrícia, qual dia? 7 horas da manhã. Amanhã, subida de monte das obreiras, das irmãs, da Brasa Viva. Subida de monte, Brasa Viva amanhã. Que hora, Cláudia? Depois da irmã Fabrícia, 8 horas da noite ou da manhã? Da noite. Depois da irmã Fabrícia, segunda-feira, 7 horas, a consagração lá. Depois, monte, Brasa Viva, subindo ao monte. Irmãos, nós subimos o monte, foi na terça-feira, foi uma bênção. Não foi uma bênção, Deus dava muito poder. Viu? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito essa subida de Brasa Viva. Nossa Viva começou a partir de hoje. Né? Deus está levantando de novo o grupo. Tem nossos irmãos Helena aí, tem o Alexandre, em nome de Jesus. Os ensaios, todo domingo, 5 horas. Brasa Viva também, né, ensaiando aos domingos. Eu queria depois ter começado com Brasa Viva. Amém, Cláudio? Só para definir algumas coisas. Amém, igreja? Amém. Tem alguém com dor? Tem alguém aí atribulado? Alguém com alguma enfermidade para orar? Não tem. Amém por isso. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Eu vou pedir o presbítero Evervaldo vai fazer a oração da fé. Depois está pregando a bênção apostólica. Aleluia, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, Deus querido, Pai amado, meu Deus, na tua presença, meu Senhor, tenho que entregar nas tuas mãos esse cesto, com esse pedido de oração, meu Pai, com essas fotografias. Meu Deus, o Senhor vem salvar, buscar o que você veio perdido. Meu Deus, aqui nós temos pedido, meu Pai, para que o Senhor venha libertar essas vidas, para que o Senhor venha glorificar o teu Filho Jesus Cristo nessas vidas, meu Pai, que é cristão. Meu Deus, eu falo de pedir da coisa. Meu Deus, eu falo de pedir, Senhor, aquele que pede, meu Senhor. Meu Deus, vai, Senhor, dando vitória. Meu Deus, no nome de Jesus, Senhor. Assim como nós aqui estamos, é porque, Senhor, alguém orou pelas nossas vidas. Alguém intercedeu por nós, Senhor. Meu Deus, aqui estamos intercedendo por nossas vidas. Meu Deus, vai libertando. Vai de encontro, vai onde está essas vidas. Vai tocando os corações. Que o teu Espírito Santo vai conscientizar essa vida do pecado, do instinto, do juízo. Meu Deus, no nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos e creio, meu Pai, na libertação, meu Senhor, através da oração. Meu Deus, querido, eu quero te agradecer. Meu Deus, por cada vida correndo por essas portas. A tua palavra diz que o Senhor não despede o teu povo de mão vazia. Meu Deus, querido, obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã. Agora toma cada um nas tuas mãos. Pai, querido, como disse, Senhor, no Salmo 91, meu Pai, pede a cada um com o teu sangue, guarda os teus filhos, na ida para o seu olhar, dá uma noite de paz, uma noite abençoada. Oh, meu Deus, receba nesta louvor, receba a adoração, receba a glória, receba a honra nesta noite, a qual tua igreja desce para o Senhor, Deus, no nome de Jesus. Amém. Tem alguém para aceitar Jesus? Alguém para poder reconhecer Jesus nessa noite? Alguém que está afastado do caminho, quer reconciliar com Deus? Tem alguém? Todos são salvos? Levante a mão aí, diga glória a Deus. Todos são salvos, levanta a mão, todos são salvos? Glória a Amém, glória a Deus. Então, irmão, a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto, te dê a paz. Hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus, a igreja diz.